Boa tarde, pessoal. Foi? Agora sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta aqui em mais um Meeting Black Friday de verdade. É um meeting, uma iniciativa da Proximídia que traz 3 dias de muito conteúdo exclusivo com profissionais de peso para fazer uma Black Friday de verdade melhor para vender muito. E como a gente já falou no primeiro bloco ali, uma projeção de crescimento de 25% comparado ao do ano de 2020, que já foi um ano excepcional para o e-commerce. Lembrando que ele é 100% online, então se já está aqui no YouTube, compartilha com o teu amigo para ele assistir, porque a gente quer disseminar muito conteúdo e informação. São 3 dias, dia 28 a 30 de setembro, sempre aí de praticamente de hora em hora, a gente vai ter esses conteúdos. O tema desse painel aqui, né, o tema principal desse painel é o LGPD e seus efeitos na Black Friday. E eu já falo para vocês um pouquinho o que é o LGPD, mas eu não posso deixar de agradecer esse início da transmissão aqui desse painel, os nossos apoiadores institucionais, que são o E-Commerce Brasil, a Abcom, que já teve a presença do Rodrigo, a Liga Digital, Mulheres no E-Commerce, e também os nossos patrocinadores. Eu mesmo, Doutor E-Commerce, a Defesa Reputacional, que está aqui representada, a Dimitar, a Win, a Even, a Original.io e a Standout. Antes da gente começar, a gente estava falando aqui, vamos nivelar, LGPD. Cara, o que é isso aqui, né? Eu gosto de dicionário, eu sou do cara das antigas, né? De pegar no papel, pegar a Barça e ler. Então, eu tô disfarçando bem, tá? O que é essa bendita sigla? É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709/2018, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet. Eu, curioso, fui ver que eram esses artigos, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que é referente ao acesso à internet, que é essencial ao exercício da cidadania e o usuário, assegurados nos seguintes direitos, são diversos direitos, eu não vou ler, e na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita. É vedada a guarda, aí ele vai lá e explica. Então, quer conhecer um pouquinho mais, dá uma googada lá, pega o Wikipedia, cara, tem um monte de informação ali. Mas a gente trouxe 3 pessoas aqui de peso, que eu vou iniciar pedindo vossas apresentações, começando aqui no sentido do poker, o Celso. Celso, ele está representando a Saudade da Informática, ele já explica aqui uma rápida apresentação, depois eu passo a palavra ao Marcelo e fechando aqui com o Diego para a gente começar as perguntas. Tá, legal, Thiago. Bom, é muito legal participar aqui do evento da Proximídia, no Black Friday de verdade. E vamos falar de um tema que é a LGPD e os seus efeitos, né? E por que acho que no decorrer aqui da nossa conversa vamos entender o que são os efeitos, né? Que é o que todo mundo quer saber, né? Que acho que é o que importa aí para o varejo. Bom, eu represento aqui a Saudade da Informática, eu sou um dos cofundadores desse case de relativo sucesso, né? Acho que nós somos os pioneiros em produtos recertificados aqui no Brasil, há mais de 9 anos atrás, e começamos do zero, literalmente, assim, mais uma história de um case no e-commerce que começa do zero, e desde o início, quando começou a se falar da lei em 2018, foi uma das preocupações da empresa no tocante à LGPD, porque a gente sabia que haveria uma mudança efetiva, né, robusta, na maneira de você tratar o cliente. Então, eu começo aqui, eu sempre conheço aqui o Marcelo, né, sempre falo, também conheço o Diego, mas sempre falo com o Marcelo de LGPD, que a LGPD ela deve ser encarada como a experiência do cliente. Poucas pessoas falam neste sentido, por esse viés, né, de LGPD como experiência do cliente. Então, foi uma preocupação que nós ali da Saudade da Informática, já há mais de 2 anos, falamos a respeito disso, né? Hoje em dia, eu presto serviço para a Saudade da Informática, justamente nessa parte de atendimento, né, e de experiência do cliente. Show, maravilha. Vamos lá, rodando. Opa, boa tarde a todos. Muito prazer. Meu nome é Marcelo Leite e eu trabalho com o LGPD. Eu sou um encarregado de proteção e privacidade de dados aqui no Brasil, já em atuação. E eu trabalho há 14 anos como analista de dados e de processos, mas na área de saúde. Eu estou representando a Defesa Reputacional, que me procurou para falar sobre a LGPD em cima das minhas qualificações, e hoje eu estudo
a LGPD voltada para o varejo em função dessa parceria. Né? Então, a LGPD para o varejista, a gente tem que sair um pouco da história do cookie, né? Para o e-commerce, pensar um marketplace, pensar essa relação, né? Não é só um aviso de cookie. A gente brinca que o cookie é para inglês ver, porque a primeira lei de privacidade a falar de cookie é inglesa, né? E de restante a gente vai conversar aqui bastante. Tem muita coisa legal que ajuda o vendedor, o varejista, né? E no fundo, o que o titular de dados que foi criado pela LGPD é o seu consumidor. Você já conhece ele e você já sabe as demandas que ele tem para você respeitar essa relação com o seu consumidor. Show. Maravilha. Diego, vai lá. Pessoal, prazer estar participando aqui do evento, né, como todos também. Eu sou o Diego, sou Head de Customer Success dentro da Maestra, tá? Junto com o Celso, foi um dos cofundadores ali do Salão da Informática, a gente tem bastante orgulho de falar desse projeto, né? Hoje eu estou, de fato, aqui na agência Maestra, estou cuidando aqui de toda a área de sucesso do cliente, né, de toda a nossa base de clientes. Então, eu tenho ali quase 100 clientes ali que eu converso todos os dias e tem várias preocupações falando de LGPD, falando de Black Friday. Essa é uma Black Friday muito diferente, muito, né? O ano passado foi a Black Friday da pandemia, todo mundo tinha o que a pandemia vai influenciar, o que vai acontecer. Acho que essa é a Black Friday, de fato, que a gente pode falar da LGPD, né? O que a gente vai ter, de fato, de impacto. Apesar do ano passado a gente já ter ali a lei funcionando, já estava ativa, mas acho que esse ano é onde está ainda mais forte, é onde as multas já estão valendo, já estão funcionando. Então, eu tenho muitos clientes, de fato, que buscam informações, que tentam saber mais sobre a LGPD, e acho muito legal esse ponto que o Marcelo falou dos cookies, né? Tem muitos clientes que de fato acham que a LGPD é instalar a ativação de cookies ali, a liberação de cookies, e a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Então, eu espero contribuir aqui mais com a visão de fato dos nossos clientes, de entender, de também buscar e puxar aí tanto do Marcelo quanto do Celso, que são dois experts aí no assunto, para a gente puxar e saber mais ainda quanto a gente pode calibrar ali as campanhas, calibrar o nosso time e equipe para essa Black Friday e para a LGPD como um todo. Maravilha, show de bola. Vamos lá, então. Ela está em vigor, certo? Muito foi postergado, né? Vai entrar, não vai entrar, vai entrar, na Europa tá, aqui não tá, na Europa tá, aqui não tá. Entrou, não entrou, vai, não vai, né? Mas tá valendo, certo? E aí, depois eu vou perguntar, tá, e o site pequenininho, né? Como o cara libera isso, né? Porque na visão dele é só o cookie. Mas vamos seguir aqui um pouquinho, algumas perguntas aqui. Como serão as punições? E punição do quê, se o cara não tiver regulado? Né? Então, já 2 e 1. O que ele tem que fazer para estar adequado? Vamos na esfera de e-commerce mesmo, tá? Porque a gente está falando aqui de quem está presente na internet, certo? Mas vamos falar dos e-commerce, marketplaces e afins, e quais serão essas punições a partir de agora. Marcelo tá com o cara que vai começar a falar. Pode ir, Marcelo. Então, gente, as multas começaram a valer em 1º de agosto, e não à toa a gente se pega conversando o tempo inteiro sobre uma nova epidemia de vazamentos de dados desde o dia 1º de agosto. Né? Ataques a empresas, a governo. Mas, na verdade, a LGPD já está em efeito há 1 ano, fez 1 ano agora em setembro, e o judiciário já aplicou bastante LGPD antes de 1º de agosto. Né? Se você for ver, a grande maioria das decisões de LGPD partiu do judiciário e, principalmente, provocado pelos PROCONs. Então, uma coisa que eu falei, né, de pensar a defesa do consumidor junto com a LGPD, é porque ela deitou dormindo de conchinha com o CDC. Né? A gente tem esse casal e, basicamente, você tem agora uma autoridade que pode ser levada a fiscalizar e multar. Só que, mesmo desde agosto, a autoridade podendo, ela ainda é uma autoridade enxuta no Brasil. Então, a gente ainda vai ver por muito tempo PROCON, né, Senacom, no caso, né, todos os PROCONs, agindo, usando a LGPD, juízes usando a LGPD para embasar suas decisões. Né? E é aquilo, o que pode te multar? Como pode chegar em você? Né? Você tem que pensar os direitos do titular. Titular de dados, o seu cliente, o seu comprador, aquela pessoa que te dá dados pessoais para poder comprar com você,
ela não te dá mais esses dados, ela hoje em dia cede. A lei é essa. Ele continua dono dos dados e você tem eles por um tempo determinado que você precisa explicar para ele. São 5 anos porque eu emiti nota fiscal. Tudo bem, 5 anos eu vou guardar seus dados para te dar nota fiscal. Ah, eu quero te mandar mail marketing pelos próximos 10 anos. Eu te pedi permissão para te botar no meu mailing pelos próximos 10 anos? Né? Ou não? O titular tem os direitos de saber o que vai ser feito de tudo aquilo que ele digitar no seu site. E ele tem o direito, inclusive, de dizer, não quero mais receber. Né? Então, um exemplo breve, só para terminar aqui, para não me alongar muito, foi para o judiciário um caso de um hotel que mandou um e-mail para um hóspede divulgando um evento que ocorreu no hotel, e esse caso é bem recente, está bem fresquinho, mandou um e-mail e ele foi lá e reclamou, eu não quero receber e-mails de eventos no hotel, eu só dei meus dados para me hospedar e o hotel realmente não pôde provar que pediu permissão dele para mandar mais nada para ele. O hotel retirou a permissão e não mandou mais e-mails. Ele mesmo assim, o cliente foi à justiça. Entrou com um processo dizendo, olha, pela LGPD, esse hotel aqui desrespeitou me mandando aquele um e-mail. E aí o que o juiz fez? E assim, se você for ver a lei, o hotel errou. Mas o que o juiz fez? Falou assim, tá, mas você continuou recebendo e-mails? Não. Ah, então, meu amigo, você me desculpe, mas o cara respeitou o seu direito. Você foi lá retirar o seu dado e o hotel respeitou o seu direito. Ah, mas ele me mandou o e-mail que eu não pedi. Tá, mas convenhamos, bem ou mal, o hotel entendeu você como titular de dados e atendeu o seu pedido. É isso, gente. Quando o Celso comenta que tem a ver com experiência do consumidor, é muito isso. Sabe? A LGPD não veio acabar com o negócio de ninguém, mas ela veio se juntar a um arcabouço legal, que é o Marco Civil e o Código de Defesa do Consumidor, para aumentar a defesa do consumidor. Todo mundo aqui é titular de dados, mesmo o vendedor. E aí, o que você pensa quando não para de receber e-mail? Aquelas ligações que você nunca pediu, né? É muito quando a coisa dá errado que a lei entra em efeito. Né? Mas é simples, então. Né? O cara é dono do seu dado e ponto, acabou. Né? Só a questão lá do opt-out, ela já atenderia? Ó, não quero mais receber ofertas. Ela atende muito, porque foi como o caso desse hotel. Sabe? O juiz entendeu que houve um respeito à lei. É uma lei nova, ele não vai aplicar todo o peso da lei. E a autoridade entende isso também, porque tudo que a gente tem da autoridade até agora em relação à fiscalização, ela informa que o papel dela é mais educar. Então, quando você pensa uma multa da autoridade ou um juiz chamando a autoridade a se pronunciar, a autoridade vai chegar e vai falar, olha, cara, tá errado. Né? Primeiro tapinha na mão. Vão ser 2 tapinhas na mão e depois eu bloqueio seus bancos de dados, porque muito pior que pagar uma multa é eu chegar na sua empresa e falar, para de tratar esses dados agora. Esse cara não trabalha amanhã, se ele não abrir os bancos de dados dele no dia seguinte. Sim. Né? E me fala... E você, na verdade, só tem essa defesa ao seu lado se você se informar. É para isso que a autoridade tem esse papel educacional e é para isso que todo mundo precisa se informar, nem que seja só o que cabe à sua área. Buscar um profissional, né? Perfeito. O Diego, e os clientes aí, você comentou aqui para a gente no bastidor, né? E você também na abertura que você está cuidando da implantação nos clientes. Estão atentos a isso? Eles sabem dessa importância? Eles estão arrumando as bases antigas, vamos dizer assim, né? Cara, eu acho que essa é uma das maiores dúvidas assim dos clientes, né? Eu só falo da minha base nova, aquele que já era da minha base, eu tenho que revalidar todo mundo, eu tenho um prazo de validade daqueles que já estão na minha base há 3, 4 anos, eu tenho 4 Black Fridays que ele já recebe meus e-mails, minhas promoções e compra toda Black Friday. Eu tenho que de novo pedir para esse cliente revalidar e fazer parte da minha base, do meu mailing ali. Acho que essa é uma justamente das principais dúvidas assim dos nossos clientes, né? E muitos deles têm
o time, ele é muito júnior também, né? Quando a gente se fala de lei de proteção de dados. Acho que o Brasil como um todo está aprendendo a lidar com a lei agora, está aprendendo a entender o que é de fato o LGPD. Eventos como esse, ações como essa, acho que é importantíssimo para a gente entender e disseminar esse conhecimento no mercado, mas eu acho que tem muita gente que, às vezes, é só o CEO ou um diretor da empresa que tem aquele conhecimento, e isso acaba não descendo, né, a pirâmide, acaba as pessoas lá de baixo, acaba não tendo conhecimento que, poxa, aquela base que ele tem ali, ele precisa revalidar aquele e-mail, ele precisa, de fato, ter a noção exata de quais são as pessoas que podem receber e-mail ou não. Ah, mas é Black Friday, então Black Friday manda para toda a base de que a gente tem aqui ativos, isso acontece muito, né, é o dia que a gente manda, aliás, é a semana que a gente manda e-mail quase todos os dias para toda a base. Então, as dúvidas maiores do nosso cliente é justamente isso. Poxa, já é da minha base, eu tenho que mandar de novo e pedir de novo o aceite desse cliente para poder mandar e-mail agora? Sim ou não? E o time? Quando a gente tem também terceiros, eu tenho, às vezes tem uma agência envolvida de CRM, às vezes é uma outra empresa. Se essa empresa cometer algum delito, eu também sou culpado, eu também participe desse delito, desse vazamento de dados. Franco, né, Diego? O que a galera mais faz é isso, né? Porque você transfere a responsabilidade, pelo menos na sua cabeça, você transfere a sua responsabilidade, vai para um parceiro, e você não tem a exata noção do que aquele parceiro está fazendo, de onde vem aquela base, de como funciona, né? Então, esse é um dos pontos. Vamos dar um exemplo aqui do nosso setor, né? Quem aqui nunca participou do E-Commerce Brasil, do Vetex Day, de um evento aí grande do nosso setor? Quantos fornecedores não te ligam uma semana depois que você sai do evento e você não passou no stand do cara? Exato. Muitos. Eu não estou nem dizendo que é a organização do evento. Os próprios comerciais, eu já vi comercial meu fazendo isso, trocam a base. Falou, cara, vamos aumentar o número de leads? Faz o seguinte, passou 100 pessoas aqui no meu stand, toma essa lista aqui, e aí você fala que é meu parceiro. E, de repente, o cara não quer, né? Então, por outro lado, falando agora como um consumidor, nesse caso, né? Tem que ter um regulamento, senão vira a casa da mãe Joana. Aí você tocou um ponto, Diego, que eu quero perguntar para o Celso, que é o seguinte: será que não está descendo a informação e a explicação porque o cara também não quer um consentimento para não incentivar uma adoção maior disso? Porque senão o cara chega lá com um livrinho, olha, meu direito aqui, ou chegar num juiz, qualquer coisinha eu vou processar. Será que é um pouco dessa cultura também que a gente, de certa forma, tem? Olha, eu costumo dizer assim, que a LGPD, se a gente olhar para ela como uma qualificadora da sua base, você já começa 70% olhando da maneira correta do que é a proposta da LGPD. Eu acho que pelo nome da LGPD, que é a Lei Geral, aí você fala Lei Geral de Proteção de Dados, o público, e até muitas das vezes motivado pelo mercado, acabou focando no quê? Lei, a questão meramente jurídica, né, quando você fala lei, e proteção de dados, quando você fala meramente tecnológica de proteção de dados. O que eu quero dizer com isso? O foco acaba se desvirtuando, né? Você muda o foco para uma direção que faz para uma parte da LGPD ou para pequenas partes da LGPD, mas se você se desvia do foco principal, que é o quê? Que é o consumidor, que é o titular dos dados. Eu costumo dizer assim, que a LGPD, ela não foi feita por empresas, ela foi feita por pessoas para as pessoas. E hoje que a gente vê no mercado é justamente o contrário, são empresas olhando para a LGPD para se livrar, para levar para a própria pele desse tipo de consumidor, né, ou dessa cultura que a gente tem, de tudo vai processar, de tudo a gente leva para o judicial para resolver um conflito consumerista. Então, na verdade, as empresas, o varejo, principalmente o e-commerce, ele tem que entender a LGPD como algo direcionado para o seu consumidor. O que eu quero dizer com isso? Em vários projetos de LGPD que a gente vem executando, em pequenos comércios, por exemplo, nós percebemos duas coisas. Uma é que a própria empresa não sabia quais são os dados que processam, né? Não tem conhecimento dos próprios dados, né? O que ele faz com aqueles dados, e você começa a linkar os departamentos, e você vê que existem surpresas entre departamentos, né? E a outra questão é a questão do quê? Do jogo limpo, como o Marcelo falou, do jogo limpo com o consumidor. O Diego tocou no assunto, puxa, será que eu vou ter que informar para a minha base antiga, pedir consentimento para eles, para eu justificar minha base legal, que é a base legal de consentimento, por exemplo, para esses consumidores? Cara, vai ter que ter o jogo limpo. Se você vai compartilhar
os dados de um titular com uma outra plataforma ou com um parceiro, você obrigatoriamente vai ter que comunicar a esse titular que você vai fazer isso, né? E não só comunicar, como pedir o consentimento. A gente fala assim que a LGPD é uma coisa nova, mas na verdade ela já está em vigência. Ela não vai te dar essa oportunidade de você errar mais, né? É evidente que se você deu algum passo para cima da LGPD e poder cumprir a LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai te avaliar de uma certa forma. Não ficou inerte, não ficou na inércia. Eles fizeram algo, mesmo que minimamente, eles fizeram algo para se adequar. Agora, aqueles que não vai adiantar mostrar ali um plugin de cookies, que a gente sempre fala, né? Nem existe na lei, né, Marcelo? Nem existe nenhum tópico na lei que diz que você tem que ter plugin de cookie, por exemplo. A lei não pede para você fazer na verdade, isso. Né? O cookie traz aquela complicação. O cookie de terceiro é um dado pessoal, mas o cookie operacional não. Então, a grande maioria dos avisos de cookies é desnecessário. Então não preciso? Resumindo, não preciso? Não está na lei. Vírgula. O cookie que você usa compartilhado com uma empresa terceira ou que vai para aquela empresa de CRM que você mencionou, ele é dado pessoal. O cookie que você usa para manter o carrinho ativo, não. Então, ele não está na LGPD. Porque, assim, o grosso do e-commerce que a gente usa para fregar o cara e falar, eu quero mostrar que a oferta do carrinho que você abandonou tá fora. Só se você estiver indo atrás do cara, porque aí você guardou e-mail, outras coisas. Eu não posso rotular quem é quem. Eu estou botando no carrinho. Eu não posso falar, você, Thiago. Mas o IPX, que é o teclado que você abandonou? O que você guarda para motivos estatísticos, para ver quanta gente está vendo um produto, passando um produto, compartilhando um link. Esse cookie não tem dado pessoal. O cookie que você guardou qualquer informação do cara para acessar ele depois tem dado pessoal. O cookie que você passou para o seu CRM tem dado pessoal. Mas quando eu entro no seu site e aquele cookie que só mantém o meu carrinho dizendo o que eu já coloquei lá, não é um dado pessoal. E ele é o grosso dos cookies de e-commerce, entendeu? Ele é a maioria. Ele não precisa de aviso de cookie. O cookie operacional, não. Mas isso é uma briga, viu? Isso é uma briga lá na Europa que sai aqui. Porque assim, dá margem de interpretação, é isso? Não, olha, existe um fato. Esse operacional você não deveria estar pedindo para tudo. Aquela coisa de todo site que eu entro me avisa que tem um cookie operacional e toda vez esse realmente a gente poderia estar matando no peito e jogando no lixo. Entendeu? O e-commerce trata muito cookie para terceiro, né? Veio de uma loja tal, ou veio do Facebook, ou coleta o cookie de onde eu vim. Esse, infelizmente, é dado pessoal mesmo. Tá? Esse eu tenho que avisar. Mas, por exemplo, aquele cookie só de sessão não escreve dado pessoal, não coleta dado pessoal. Deixa eu colocar uma situação aqui, Marcelo. Eu imagino, talvez, que primeiro por desconhecimento, tá, dessa questão do é uma novidade para mim ouvir isso, assim, acho que talvez até pelo Thiago também, mas é uma novidade, e para mim eu já estou até pensando, cara, se eu não preciso disso, eu vou tirar disso de todas as minhas lojas. Mas eu acho que, como normalmente no e-commerce, como padrão, a homepage, quando você carrega, ele já abre um pop-up pedindo e-mail. Se eu faço isso, obrigatoriamente, antes disso, eu tenho que ali sim ter a permissão, né, ou o consentimento do cliente para pegar este e-mail, porque aí sim já não é mais um dado anônimo, aí já é um dado pessoal, certo? Exatamente. Agora, se eu penso que eu não vou fazer este pop-up, eu vou simplesmente na minha home deixar que o cliente navegue, e só quando ele de fato for fazer uma compra, eu vou pegar os dados dele, vou precisar dos dados dele para emissão de nota e também para colocar no meu CRM, somente então talvez no meu checkout eu poderia ter esse consentimento, isso funcionaria? Sim, então, legal saber disso. Vamos aproveitar a polêmica. Você coletou o cookie de onde ele veio, porque tem aquela coisa de que esse link é do Instagram, esse link é do Facebook. Aí, o cookie que o Facebook escreveu no navegador e você pegou para linkar isso, tem dado pessoal, porque tem o perfil do cara lá no Facebook. Agora, se ele caiu na sua loja agora e está começando a fazer uma compra,
ele não veio de lugar nenhum, você não precisa desse pop-up. Esse pop-up você tem razão. Vai lá no fim, quando eu vou abrir uma sessão, fechar a compra, Mas, coletar Marcelo, o dado. se ele está lá para fechar a compra e ele está fornecendo um e-mail, não é uma pré-autorização? E se eu informar na página, olha, aqui você vai seguir o checkout e também vai me dar direito a receber informações. Então, nenhum consentimento na LGPD é tácito. Ou seja, não existe o consentimento de se eu digitei meu e-mail, eu dei meu consentimento porque eu quero fechar essa compra. Agora, se eu escrever embaixo, se eu falando assim, ó, para seguir, você vai para o checkout escreve embaixo. Existe o one page, né? O one page da LGPD pode ser bem curto, só especificando os direitos dele e aquela caixinha de eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Mesmo assim, isso para ele entrar na sua loja, tudo bem. Serve como aviso de cookie. O aviso de cookie até cumpre essa função. Tá? Agora, por exemplo, lá embaixo de uma muralha de texto não pode ter o vou ceder seu dado a terceiros. Ok? Esse consentimento, vou ceder seu dado a terceiros, tem que ser específico. Tem que haver uma caixinha só dele para o cara marcar. Se quer ou não quer. Mas, se quer ou não quer. Eu acho que o tema aqui é que o que a gente quer dizer é que o plugin ele não regulariza. Essa é a verdade. Ele não, porque tem gente encarando a situação como plugin, como um dispositivo. Ó, fiz minha parte, LGPD, lavo minhas mãos e ela vai um pouco mais além. Na verdade, é o jogo limpo com o cliente para você mostrar a trajetória dos dados deles. O que você vai fazer com os dados? É você dar um acesso, um caminho, de alguma forma, em que ele saiba que aqueles dados, que a finalidade dos dados é para uma confecção de nota fiscal, é para fazer a separação do pedido, ele precisa do endereço daquele cliente que ele precisa entregar aquele produto, aquela mercadoria que ele comprou, e isso tem que estar às claras agora com o cliente. Se você vai compartilhar com algum parceiro, né, ou uma plataforma de disparo de e-mail marketing, você vai ter que deixar isso claro agora para o cliente. Olha, você está entrando aqui na minha plataforma, na minha loja, e eu vou fazer isso com os teus dados. Tudo bem para você? E ok. E deixar esse acesso, hoje ele pode dar o consentimento, e amanhã ele pode mudar de ideia, falar, o que eu consenti ontem, eu estou mudando agora. Então, tem que dar esse livre acesso para esse cliente, e fácil acesso, para que ele possa decidir o que vai ser feito com os próprios dados. Qual é a mudança de cultura? Os dados não é mais do lojista. O dado sempre foi do titular, e isso tem que estar mais claro e mais forte para o titular. Né? Eu até estava conversando com o Marcelo esses dias. Hoje, as empresas não estão sentindo ainda esse efeito, esse impacto que virá por essa não clareza da manutenção dos dados, porque, a lei ela ficou vigente, mas os efeitos ficaram congelados. Isso anestesiou o mercado. O mercado, por ele não ter sentido na pele, vamos dizer assim, por ações, ou questionamentos, ou autuações, o mercado acabou ficando meio que displicente. Não, coloquei ali o plugin de cookie, tá tudo beleza, tá resolvido, e de repente não recebeu ninguém perguntando, questionando, falando, o que vocês fizeram com meus dados? Eu acabei de receber, eu vou contar um caso concreto aqui, de um condomínio, né? Um advogado colega meu me ligou, falou assim, pô, Celso, tô com um problema aqui. Teve uma ação de uma operadora de telefonia aqui no condomínio do prédio, e eu não participei dessa ação, né? Um quiosque aqui, como os caras fazem nos condomínios e tal, e eu não participei dessa ação, né? Não fui, não dei meu nome, enfim. Só que agora, eu estou recebendo agora no meu e-mail, por SMS, no meu celular, etc. E tal, até no WhatsApp, promoções relacionadas com o meu condomínio, né? Essa empresa operadora de telefonia. Pô, tá um inferno minha vida, não consigo mais, eu perdi o controle do meu celular. E eu falei, poxa, mas você não fez nenhum cadastro, nada. Então, é nítido que vazou, né, a relação de moradores para aquela empresa de telefonia que já estava mandando esses dados para parceiros também que estavam oferecendo outros tipos de serviços e produtos, né? Então, isso que a LGPD quer barrar. Com a LGPD, não é que você não pode mais fazer essa ação. Pode fazer, desde que tenha consentimento do titular dos dados. Essa é a grande confusão. Então não pode mais? Não, pode sim, desde que você faça o jogo limpo, claro, enfim. Mas vamos botar fogo no parquinho? Vamos botar fogo no parquinho? É o seguinte,
Por que que as plataformas, então, não viabilizam um processo a partir do checkout que simplifique essa etapa e o cara consiga atender os requisitos, deixando o processo mais fácil? Porque ele é o provedor da solução, certo? Ele é o cara que, de certa forma, é intermediário da conexão entre o usuário e eu salvar a informação do usuário. Ou o marketplace também. Por que o cara não faz isso? Eles procuraram vocês, eles falaram com vocês, eles sabem o que é isso? Diego. Eu tenho uma sugestão sobre isso, tá? Vendendo bastante plataforma aqui, como a gente tem, tudo. Eu acho que ainda, como o Celso até falou, né? A gente não teve ninguém ainda que foi punido junto com uma outra empresa por conta disso. Porque vamos pensar na toda a cadeia ali de produção. Um cliente, um lojista que ele acaba sofrendo um processo, uma multa ali por conta da LGPD, e nisso não está somente esse lojista, mas está também a plataforma de e-commerce por trás, porque ela também é proveniente ou da solução, sim ou não, ou de alguma forma. Acho que a partir do momento que isso acabar pegando também a plataforma de e-commerce ou o sistema de CRM ou outras empresas além do lojista, eu acho que o cuidado ele fica maior e aí ele vai vir uma solução escalável para todas. Essa é a ideia que eu tenho. Enquanto de fato isso está, e na cabeça de muitas pessoas, restrita somente ao lojista, o provedor de software do lado, seja de CRM ou de plataforma, ele se sente praticamente isento e o que ele precisa é trabalhar a base dele de clientes ou a base de funcionários e ele não imagina que ele também tem participação dentro do negócio daqueles lojistas. Entendi. Se eu posso aproveitar, o que o Diego falou já acontece lá fora. Tá? Novas plataformas de e-commerce, de marketplace, no caso, eu já vejo muito delas, assim, a seção da política de privacidade. Você trabalha com isso, você vira o louco da política de privacidade, né? Você vai em todas, abrindo uma por uma, e provando também que se todo mundo abrisse todas aquelas que deu aceite, não trabalharia. O nome disso é fadiga de aceite. Já existe essa preocupação. Mas já tem muita plataforma de marketplace lá fora que ela dá para o lojista o seguinte parâmetro. Olha só, existe lei de privacidade, né? Está na Europa, está no Canadá, está no Brasil. Você precisa informar para o cara que os dados que ele passar para você, por mim, podem ser transferidos internacionalmente e tudo mais. Então, aqui as ferramentas que te facilitam fazer isso, tá? E, além do mais, se o seu cliente vier para mim, plataforma, exercer direitos dele relacionados à privacidade, eu vou passar ele direto para você, ou seja, eu vou instruir o cliente, ó, fala com a loja. Mas assim que ele chegar em você, você me responde que o que quer que ele te peça, eu tenho disponível para te facilitar. Por exemplo, direitos do titular que costumam dificultar a vida do controlador de dados, né, da empresa. Ele quer o direito a transparência de como os dados dele são processados. Isso significa do momento que eu registrei até o banco de dados, até como esse banco de dados foi levantado para passar para terceiros, ou o que eu excluí dele, ou o que está sendo guardado e por quanto tempo. Muita lojinha, o Thiago falou, né? A gente tem que falar com a lojinha, com o pequeno. Muita lojinha não tem a infraestrutura para levantar um log desse tamanho para cada cliente que chegue lá e peça. Então, o Marketplace já deixa bem claro. Eu tenho esse documento para quando te pedirem. Está aqui, só que eu vou instruir o titular a buscar você. E você me peça. Porque a relação é sua com ele como loja. E isso é muito... O Marketplace é uma tempestade perfeita de privacidade. Se você parar para pensar. É muito difícil pensar quem é o controlador e quem é o operador. Né? Então, se a plataforma já insere isso, ela meio que já, sabe, mata um bocado desses problemas. Certo. A gente tem algumas perguntas aqui, até aproveitar para o pessoal pedir, falando, pessoal, vai mandando pergunta aí, o máximo que a gente conseguir, a gente vai respondendo dentro do painel, senão a gente pede encarecidamente para encaminhar aí para os participantes nas suas redes sociais, com certeza eles vão poder dar um retorno aí no futuro, ninguém vai ficar com dúvida. Mas antes de eu soltar a pergunta, a gente comentou aqui no bastidor, um caso recente aí que chamou bastante atenção e levantou um alerta, né, para tudo isso que está acontecendo, né, e aí, para não passar vergonha, né, eu falei, me fala o nome certinho, então rolou um caso de ransomware, perdão, eu já li errado, mas tudo bem, faz parte, ao vivo é assim.
Ransomware, vocês entenderam, pronto, acabou, senão vou falar 3 vezes errado aqui. No caso da Renner, né? Cara, uma forma assim bem sintetizada, tá? O que rolou, o que tem a ver com a LGPD e o que serve de alerta aí e precauções, eu abro para as perguntas aqui. Celso, pega. Marcelo, não. Então, faz uma introdução que eu pego o gancho na sequência. Beleza, vamos lá. O caso da Renner, tá? Primeiro, uma coisa que quando a gente estava conversando aqui, eu comentei que é muito importante. Não é julgar a empresa, não é eu, cliente da Renner, fui lesado porque invadiram a Renner. A gente está num momento em que não é se você vai ser atacado, é quando. A Renner foi a bola da vez. Tá? Foi uma péssima sexta-feira para o TI da Renner, né? Mas, assim, basicamente, houve uma entrada no acesso pela cadeia de fornecedores, de prestadores de serviços da Renner, na verdade, vamos dar uma resumida, e, basicamente, o que eles conseguiram foi bloquear a máquina que levanta os servidores da Renner, por assim. E aí fica aquela coisa, eu mantenho, e isso é um fluxo constante, tá? Dentro da empresa, uma empresa desse tamanho, uma plataforma desse tamanho, ela fica o tempo inteiro monitorando a quantidade de processamento que ela precisa para vender. Quando você bloqueia essa parte, você não sobe mais a capacidade necessária para manter a sua loja naquele volume, né, no pico do auge da sexta-feira à noite, e aí você cai. Então, assim, houve esse ataque, foi bloqueado, passou bastante tempo fora do ar. Existe a dúvida, pagou ou não pagou? A Renner afirma que não pagou. Para quem já está um pouco mais na LGPD, o encarregado de dados, que é o profissional que é responsável por cuidar da lei dentro da Renner, foi chamado a se pronunciar. Tá? Eles afirmam que não houve vazamento. E aí aquela coisa assim, de que se eu invado, né? Vamos botar o chapeuzinho do hacker aqui. Se eu invado uma empresa, obviamente, a primeira coisa que eu faço é chupar os dados que eu puder, antes de derrubar tudo, antes de causar um incidente que chame a atenção. Mas aí tem uma questão, nem sempre pegar esses dados é um vazamento. Porque se o que ele pegou foi uma imagem, essa imagem pode estar criptografada e ele nunca vai conseguir quebrar o código, a criptografia dessa imagem, para levantar o servidor onde quer que ele queira e ter os dados do cliente. Né? Aconteceu ou não aconteceu, a Renner e o Procon, né, estão debatendo exatamente o volume do que foi e se isso tem um efeito negativo para os titulares. Sim. Né? Qual é o máximo que a LGPD vai pedir da Renner disso? Vai lá em cada titular informar se seus dados foram vazados. Mas até agora isso não aconteceu, então a gente provavelmente acredita que não deva acontecer. Celso. Uma coisa que é importante falar ainda, tomando esse caso como exemplo, assim, como o Marcelo falou, inevitavelmente alguém vai ser invadido, ponto. Então, o que tem que ser feito antes? E quando eu falo antes, não é... A LGPD ela não pode ser encarada como uma lei punitiva. Ela é uma lei para punir, e é exatamente o contrário. É uma lei para que você se prepare para esse tipo de situação que aconteceu com a Renner, por exemplo. Então, o que eu quero dizer? Embora, no que pese a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não deu um manual, uma receita de bolo, o que você deve fazer, mas ela deu várias diretrizes que você pode se nortear por ela. Então, o que eu quero dizer? E isso é muito importante, tanto para o pequeno lojista, para o médio e para o grande. É fazer um planejamento prévio. E esse planejamento prévio, ele vai ser encarado, em teoria, pela ANPD, como algo muito benéfico e que vai também determinar como ela vai analisar a sua situação. Se você chega, nesse caso da Renner ou de qualquer outra empresa que seja invadida, né, tem esse problema, chega lá e ele perguntar, cadê o seu relatório de impacto? Cadê a tua análise de risco? Cadê o seu data mapping? Cadê o seu mapeamento? E não tem nada, e a empresa simplesmente fala com o meu advogado, o cara não tem nenhum DPO, um encarregado de dados, aí vai dar ruim. Vai ser muito ruim para as empresas, porque realmente você ficou inerte, você ficou parado, estacionado, não tomou nenhuma ação para se prevenir antes de que a coisa aconteça.
Então, não importa o tamanho da empresa, tem que ter ali uma prévia uma preparação, que é o quê? Eu tenho já um manual, né? Você vai fazer ali o mapeamento, então você tem que entender o que você processa de dados, né? Como os seus departamentos ou o seu departamento, menor que seja a empresa, você processa dados. Se você recebe algum cliente, seja numa folha de papel, você já está processando dados. Então, você tem que ter isso claro, mapeado, e depois de mapeado, você vai para aquilo que a gente chama de análise de risco, para saber, tá bom, desses dados aqui que eu processo, quais são os riscos? Né? Qual é o impacto se acontecer um vazamento? E você transformar isso num documento e numa prática na tua empresa. E não importa se a tua empresa tem 5 funcionários, tem 50 ou 5 mil funcionários. Isso é bem possível, bem executável de fazer. E isso, para a NPD, ou para quem vai te autuar, ou seja, o PROCON, etc. e tal, vai ter um impacto super positivo no sentido de que, não foi má fé, né? Foi boa fé. Eles, de fato, se preocuparam com isso, porque, gente, não existe nenhum projeto ou um sistema perfeito de segurança da informação. Porque para vazar os dados, basta uma pessoa, né? Uma pessoa pode ir lá, espetar um pendrive ali e sair com os dados na mão. Acabou. Às vezes é o jeito mais simples, né? E se você tem dispositivos, esse mapeamento, essa análise de risco, etc. e tal, e ter um DPO, depois eu acho que o encarregado de dados, esse é um tema polêmico, principalmente para as pequenas empresas, porque é obrigatório, né, segundo o artigo 41 da lei, é obrigatório ter um encarregado, não é facultativo, né, é imposto por lei, você tem que ter um DPO que vai falar justamente isso, olha, teve um vazamento sim, mas nós fizemos o mapeamento, nós fizemos a análise de risco, nós fizemos as medidas para mitigar, né, esses riscos que nós identificamos, mas, infelizmente, com tudo isso que nós fizemos, aconteceu. É um outro tipo de interpretação. Então, o que as empresas precisam entender? Não é só também uma questão de tecnologia e plataforma. Tem, sim, todo esse trabalho que requer também a disponibilidade de um encarregado de dados, de uma pessoa que esse titular ofendido ou a autoridade, quando ela vier entrar em contato, tem que ter um canal de comunicação. E não adianta empurrar para o advogado, não adianta empurrar para o gerente, não, tem que ter alguém ali especializado, preparado para falar desse tipo de situação. Perfeito. Maravilha. Nasce um mercado aí, né? Um DPO as a service, praticamente, né? Exato. Mas deixa eu aproveitar e colocar desse ponto da Renner específico, Thiago, claro, de diversos projetos que eu participei, e misturando também com segurança ali da informação, e um deles eu já tive, de fato, problemas justamente durante a Black Friday de invasão, de dados, não só dados serem compartilhados, mas praticamente a loja ser derrubada em plena Black Friday, né? Então, acho que um ponto importante, quando a gente pensa tanto de dados quanto de segurança, de fato, para você não perder, não acontecer problemas como esse na Black Friday, uma das coisas assim que eu falo para todos os lojistas que eu tenho contato e sempre revisa todos os acessos. Quem tem acesso à sua loja hoje? Chega ali, no mês de novembro, já ninguém mais precisa, às vezes é um consultor antigo, às vezes é uma empresa que você já não presta mais serviço para você de fato, são pessoas que às vezes ficam um resquício de acesso que não necessariamente precisa, às vezes é até um funcionário interno da empresa que já foi até mandado embora, desligado, mas ela ainda tem um acesso admin e isso acontece muito. Então, quanto a gente puder cuidar disso, porque você pode ter o melhor sistema até de fato, se você tiver uma pessoa que tem acesso a esses dados, basta um pendrive ali que de fato vai acontecer um vazamento, né? Isso é clássico, né? Você pegar ali dentro do universo do e-commerce, você entrar em qualquer versão ali de usuários do Google Analytics, você vai ver uma chuva de e-mail e o cara responde, eu não tenho noção de quem são essas pessoas. Exato. É muito mais comum do que a gente pensa. Agora, uma pergunta. A gente vem acontecendo muito, não sei se tem a ver ou não, se não tiver, você fala, Thiago, você está viajando aí, beleza? Acabou. Mas, cara, todo dia tem alguém falando, olha, não sou eu que estou pedindo dinheiro, clonaram o meu WhatsApp. Todo dia, né? Isso daí teve grandes vazamentos aí na internet, né? Netshoes vazou uma porrada de base, o Serasa vazou uma porrada de base. Tudo isso tem a ver com a LGPD ou não? O Thiago está viajando? Só antes do Celso entrar, a Netshoes foi $500 mil, tá? A decisão judicial. Ah, é? Com base no Marco Civil e com agravante da LGPD em efeito. Nossa, não sabia.
Não sabia, tô sabendo agora. Não, tá mais sério que a gente possa imaginar. Mas, repetindo, está mais sério que a gente possa imaginar, mas é mais simples do que se pensa por aí para você se adequar na LGPD. Lembrando, se você falou se tem a ver, não, tem tudo a ver, depende se a base da onde vazou os dados estava sob tutela de tal empresa como operadora, ou como controladora, né? E esse planejamento que eu falei agora, ele primeiro faz o quê? Você vai entender como empresa, né? Vamos falar aqui, porque outras pessoas vão acabar assistindo e acaba ajudando a quem está com essa dúvida, né? Então, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Então, faz ali, não que seja uma receita de pronta, mas um mapeamento. Você precisa entender primeiro qual é o seu papel. Você é controlador ou você é operador? Né? Ou você agora a NPD está usando muito o controlador conjunto, né? Que é onde que, se, no caso de uma ação judicial, por exemplo, você pode levar uma outra empresa, e isso é muito sério, para o polo passivo de um processo, por exemplo, né? Enfim, então você precisa entender quem é você diante da LGPD e no momento que você processa os dados, né? Você é controlador, você é operador, o que você é? E já começa por aí. Você tem que fazer também um mapeamento, tanto externo dos caras que vêm de fora para dentro, e também interno, até com funcionários. O RH de uma empresa, ela precisa estar mapeada, e ela faz parte, sim, também da adequação em LGPD. Então, já começa internamente. Eu, às vezes, me deparo com algumas empresas que o cara fala, não, eu sou B2B, cara, nem trabalho com cliente externo, eu sou uma logística, eu só trabalho com produto, eu não trabalho com cliente externo, eu atendo aqui meus clientes, aí eu não preciso da LGPD. Eu falo, pô, mas você não tem funcionário? Pô, tem pra caramba, tem funcionário, então você precisa de LGPD. Tem que ser, o grau de clareza em relação à tratativa dos dados vai nesse nível. A gente ainda tem muito que evoluir. Se a gente entender que a LGPD aqui no Brasil, ela é espelho, nós copiamos a RGPD lá da Europa. E na Europa, os caras estão falando da tratativa dos dados desde 45, pós-Segunda Guerra Mundial, como os caras estão muito mais avançados, né, do que nós. Então, a LGPD não é só por uma mera questão tecnológica ou jurídica, ela está diretamente relacionada ao quê? A dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade, da não discriminação. Então, tem vários temas que vai além de adequação tecnológica e que é o cerne da LGPD, que é o quê? Cara, respeite o teu cliente em relação aos dados deles, porque o dado é dele, não é seu empresa. Perfeito. Vamos lá, temos 3 perguntinhas aqui, só para dar tempo da gente respondê-las, né? Esse assunto da LGPD vai pegar muito varejista despreparado, né? Não só o Celso, que quiser complementar também, quais são as principais consequências? Bullets, tópicos ali diretos para a gente falar para eles, vai lá. A penalidade vai aí, são as multas, né? São as multas. A multa é a mais temida, né, que é 2% sobre o faturamento bruto até o limite de 50 milhões. Né, não é assim. É claro que esse limite de 50 milhões, eu entendo, em tese, que maior a empresa, maior o cifrão. Ou maior o problema, maior o cifrão. Mas tem uma penalidade duas, que eu ainda acho tão grave e tão pesadas quanto essa que se refere a dinheiro, que é a publicização. Segundo o que diz as penalidades, existe o efeito de deixar isso público. Olha, aquela empresa tal não agiu legal em relação ao processamento de dados. Quer dizer, ela deu mancada em relação aos seus dados. Você imagina o que isso vai acarretar? Além da perca de credibilidade e a multa lá, administrativamente falando, na NPD, vai acarretar uma outra questão, ações coletivas na justiça comum. Por quê? Se eu sou cliente de uma determinada empresa e eu passo ali no ranking ali das empresas que estão dando mancada com os dados dos titulares, e eu sou cliente daquela empresa, nada me impede de chamar um pequeno, peraí, eles estão fazendo isso com meus dados, fazer uma ação coletiva e, fora da esfera administrativa, começar a brotar leads judiciais, né, por outros meios. Então, veja o quanto isso acaba sendo prejudicial. E isso acaba sendo o quê? Base, né, de consulta para juiz.
Qual empresa que é? Peraí, deixa eu olhar aqui no ranking aqui, né? Como se fosse ali o reclame aqui da LGPD. Deixa eu ver como é que aí está queimado lá. Pronto, já vai de ofício, tá a chance de você tomar um revés judicial que vai te prejudicar muito, vai ser muito maior. Então, veja o que acarreta, como é sério o assunto. E sem dizer de você não... Ainda mais o e-commerce, de você não poder mais cadastrar ninguém na sua loja. Você não receber mais nenhum cliente até você arrumar a casa. E para arrumar a casa, vai ter que fazer o planejamento, o mapeamento, análise de risco, não é do dia para a noite. E não dá, eu costumo brincar com o Marcelo, né? Não dá para dar migué, né, Marcelo? Fala com o meu advogado que ele é meu DPO. O advogado também não vai conseguir, da hora para outra, em 5 minutos, dar um migué que teve mapeamento, que teve análise de risco, porque o auditor não vai chegar lá inocente. É bem complexa, sem dúvida. É complexo, não é um negócio simples. Ele não vai provar que você teve boa fé se você não teve boa fé, se você não pensou a lei. Sim, perfeito. Se eu sou o auditor, se eu sou o auditor, eu falo assim, bom, me dá o seu relatório de impacto. Só falo isso. Me manda aí o relatório de impacto. Se demorar mais de 5 minutos, é porque não tem. Perfeito. Vamos lá, senão a gente não consegue abordar a turma aqui. O Edgar mandou, sou leigo no assunto, gostaria de entender, essa aqui é legal, no que a LGPD afeta a vida do consumidor nas compras online. Eu acho que esse é um ponto, pensando aqui como consumidor, eu acho legal quando você faz a compra, quando você entra no site e você vai fazer o seu cadastro, você tem medo de colocar os seus dados porque você sabe que aquilo vai depois te voltar de vários e-mails, você vai receber telefonemas, WhatsApps. Então, muitos clientes, ele acaba tendo medo de como de fato vão utilizar aqueles dados, como que ele vai ser importunado depois via WhatsApp, via e-mail, todo dia recebendo e-mail na caixa de entrada dele. Então, acho que se de fato a gente levar a LGPD e o cliente sentir seguro de que a LGPD está ali para proteger ele, de que essa invasão ou uso indevido dos dados não vai acontecer, eu acho que a experiência, quando a gente fala de fato de experiência do consumidor, ela começa a ser positiva, porque eu começo a colocar de fato os meus dados sem saber que amanhã, daqui a pouco, poucos minutos depois, eu vou ter alguém me mandando mensagem no WhatsApp, me oferecendo algum outro produto que eu não quero, né? Você inibe o consumidor, né? Você deixa ele receoso, né? Bom ponto. Tiago, se eu posso complementar, aproveitando o ponto do Diego. Edgar, a LGPD, você não vai sentir ela afetar a sua vida nas compras online toda vez que der tudo certo. Comprou, chegou, está entregue, ninguém mais veio atrás de você com o que você não pediu. Agora, quando der errado, você pode ter certeza. A LGPD vai entrar em efeito e ela está do lado do titular de dados. Do titular, ok. Ela está do lado do titular de dados. Ótimo, maravilha. E aí aqui, para fechar as questões, se tiverem mais alguma, como eu mencionei, né, passa aí para a turma, deixa nos comentários do vídeo, depois o pessoal responde com todo prazer. O Diogo Teles mandou, e os dados da minha empresa ou comércio eletrônico forem roubados? Qual a primeira coisa que deve ser feita? O cara foi lá e, roubaram. Entraram e pegaram todos os dados, pegaram a base. Ou até o exemplo que o Diego deu, né? O usuário foi lá, de sacanagem, e copiou a base de e-mail. O que ele recorre, para onde ele vai? Ele faz BO, não faz BO? Vamos lá. Se resguarda. Vamos lá. Se ele tiver... São dois momentos. Se ele tiver adequado na LGPD, o que está adequado? Ele tem um DPO encarregado de dados? Já começa por aí. Ele tem que ter, é obrigatório. É esse cara que vai tratar essa situação. Não vai ser o advogado, não vai ser o gerente, o diretor, vai ser o encarregado de dados ou o DPO. Mas vamos pensar numa esfera que o cara é pequeno. E o cara não tem DPO, não tem advogado, o cara não tem nada. O que o cara tem que fazer, o dono? Então, mas, Marcelo, você quer fazer um adendo? Porque você que tratou das pequenas empresas, porque pela lei, se eu falar pela lei fria, lei seca, não tem essa exceção. E pequeno ou grande, até o momento, ele precisa ter um DPO. Se é terceirizado, pode ser terceirizado. Mas vamos ser francos. Você entrou 160 mil lojas novas no ano passado. 159.999, não tem isso daí. Vamos pensar a metodologia de trabalho, tá? Atualmente a empresa. Primeiro, vazou os dados meus ou da plataforma? Também começa por aí, tá? Para quem lida com plataforma de vendas online, importa bastante de onde isso saiu. Sim. Mas o que importa mais, agora, qual a metodologia? Tá? Ir à autoridade nacional e falar, olha, isso aqui aconteceu.
Quem é essa autoridade nacional? A ANPD. A ANPD. E qualquer um pode se inscrever no sistema SEI, que é o Serviço Eletrônico de Informações do Governo, e reportar para a ANPD um vazamento. Você Tá? consegue jogar no chat aqui o link para a turma e a gente cola lá nos comentários? Eu vou jogar aqui, mas beleza, é anpd.gov.br. Eu achei um gov.com/anpd. Mas o Thiago, tá. O Thiago, só para complementar, eu tenho que falar o que está na lei, tá? Senão a gente acaba vendendo uma coisa que não é a realidade, né? Que não é uma realidade. Já existe uma discussão da própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que vamos fazer com as pequenas empresas, né? Com o pequeno e-commerce, porque como esse cara vai contratar um DPO, esse cara que custa de 5 a 15K, como que essa empresa vai contratar? É inviável, né? Não tem como você ter esse DPO disponível, pelo menos internamente, né? Como você falou, poxa, a empresa pequenininha não vai ter como fazer isso. Só que a lei não quer saber disso. A lei tem um artigo lá, 41 e acabou. Ou você cumpriu ou você não cumpriu, sim ou não, entendeu? Então, como o Marcelo falou, o que eu faria? Entrar em contato com a ANPD como DPO da empresa, e para ser o DPO não precisa ser advogado, não precisa, basta que você, ou que a empresa, né, que no caso é o controlador, ela declare aquela pessoa, próprio funcionário. Eu vou fazer uma analogia aqui para ficar mais claro. Você lembra do cipeiro? Que toda empresa tem que ter um cipeiro, tem quem da CIPA, que cuida de acidentes, etc. A princípio, ele é muito parecido com isso. A empresa tem que ter alguém ali que seja responsável para esse tipo de situação. Pode ser o dono, desde que ele seja declarado como DPO? Ok, pode ser o dono. Pode ser o advogado da empresa, desde que ele seja declarado como DPO? Pode. Não existe, assim, um requisito fundamental para que se tenha, que esse cara seja um DPO. E aí, sim, ele tem todo um procedimento para responder a pergunta do colega. Vazou. Bom seria que você tivesse o relatório de impacto, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é mapear o que... Poxa, ninguém melhor do que o lojista sabe o que ele faz com os dados dos clientes dele. Né? O dono da loja, por menor que seja a loja, ele pode colocar isso no caderno. Olha, eu coleto os dados assim, e é isso que a NPD quer ouvir de você diante de uma atuação. Tá bom, vazou dados lá da sua loja. O que você fez em relação à LGPD? Aí você vai falar, cara, eu fiz isso daqui, ó. Eu troquei os logs da máquina, eu instalei antivírus, a gente reveza aqui as senhas, né? A gente tem um controle de senhas, a cada semana muda a senha, etc. E tal. Eu restringo o acesso de todos os departamentos. Então, quem é do RH é só RH, quem é comercial é só comercial. Veja, você já fez uma série de ações que a ANPD ela vai olhar diante dessa situação de vazamento ou de algum problema e vai falar assim, poxa, cara, não é má fé. Esse cara se preocupou, por pequeno que ele seja. O que eu quero deixar claro aqui é que o tamanho desse cara não impede ele de se adequar em LGPD. Não pode ser encarado dessa forma, entendeu? Perfeito. Pessoal, chegamos ao fim, estamos aqui estourando nosso tempo. Eu vou pedir aí de uma forma resumida e breve um agradecimento final, faço fechamento, né? Vamos começando aí pelo Celso, que já estava com a palavra. Vamos lá, pessoal, valeu, muito bacana a gente falar um pouco assim de LGPD, pelo menos eu, o Marcelo, a gente fala todo dia de LGPD, trabalha diretamente com isso, é muito prazeroso, né? Então a gente até, se deixar, a gente vai até meia-noite falando de LGPD, né? Bacana, eu acho que é importante para o varejo, não é um bicho de 7 cabeças, a LGPD é algo boa, benéfica para a tua empresa, não importa o tamanho da tua empresa, dá para se adequar, dá para ficar redondinho em LGPD, procure profissionais sérios e que já estão há algum tempo trabalhando ou que têm algumas certificações sobre o tema, e não tenha medo da LGPD. A LGPD vem para ajudar, vem para qualificar a tua base. Você vai ter uma base, como o Diego falou, melhor, mais assertiva, sem dor de cabeça, e isso é respeito para o seu consumidor, né? Que é isso que o consumidor quer, ele quer ser respeitado. Eu acho que quem entrar por esse caminho vai longe aí com a LGPD. A LGPD vai ser uma arma favorável. Boa. Vai lá, Marcelo. Então, se eu deixar um último aviso, assim, uma palavra, o caminho. Busca conhecimento e busca na fonte. Vai na NPD,
ver o que ela está soltando. Ela soltou um guia para o consumidor recentemente, né, para a pessoa física entender o direito, e busca um profissional. Todos esses casos que a gente falou aqui, que deram certo, que se saíram bem, foi porque prestavam atenção à privacidade e aos direitos do titular. E por isso conseguiram defender seu caso e se sair bem dessas situações. Maravilha. Ótimo. Obrigado, Marcelo. Agradecer a todos aí pelo evento. Acho que muito legal a gente falar sobre isso, porque para desmistificar mesmo, porque é algo complexo de fato para alguns lojistas. Se eu puder contribuir com a palavra, é justamente a gente busca um profissional, né, para isso, porque acho que o lojista do lado de cá ele tem muito outras coisas comerciais para cuidar, para poder tocar, questão de campanhas, marketing, muita coisa para poder de fato no dia a dia tocar a loja. E essa questão acho que é muito importante deixar com um profissional, como o próprio Celso, o Marcelo ali, que tem mais esse conhecimento, para não ter nenhum problema, nenhum risco aí. Boa, obrigado, Diego. Pessoal, é isso. Ficamos aqui com mais um meeting, né, da Black Friday de verdade, que é uma iniciativa da Proximídia, né? São esses 3 dias aqui de conteúdo, então fique ligado, compartilhe esse material. Vai ficar no YouTube para você poder assistir e revisitar. Ah, não entendi um pedaço, vai e volta, fica tranquilo, né? E se ficou mais alguma dúvida, comente aí. O pessoal aqui com certeza vai fazer isso. Em nome de todo o time, meu muito obrigado. Nos vemos até a próxima, logo mais às 17 ao vivo, ou você segue a playlist aí gravada no YouTube. Fechou? Obrigado Um abraço, e até. pessoal. Obrigado. Até mais.